Bom dia, família! Que alegria estar aqui novamente reunidos como família região sul e oeste, amém? Meu nome é Juan Carlos Arias e hoje tenho o privilégio e a honra de liderar esta região com minha esposa Juliana Arias, amém? Esta incrível família aqui em São Paulo, Brasil, amém? Hoje, irmãos, eu tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus e quero falar de algo incrível. Mas, antes de falar de lo que quero falar, vamos a pensar em coisas que foram construídas para durar muito. Coisas que foram construídas para durar muito. Para quem não sabe, o Coliseu Romano, em Itália, foi construído entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. Quer dizer que logo vai estar realmente tornando quase 2000 anos. A grande muralha de China tem mais de 2000 anos desde sua construção. Mas a mais velha de todas são as pirâmides de Egito, amém? Alguns, provavelmente você não saiba, mas tem quase 4500 anos desde a construção. Foi antes de Jesus. Essas foram coisas que foram construídas para durar, amém? E assim como essas obras arquitetônicas, nossa fé precisa ser igual, amém? Nossa fé precisa ser construída para durar. Que isso quer dizer? Que nosso objetivo, irmãos, não é realmente algo temporário. Não é durar apenas 20 ou 30 anos na fé. Esse é o objetivo. Você não quer, ainda você não quer durar quase toda a sua vida fiel. Não. Nosso objetivo é permanecer fiel ao longo desta vida e por toda a eternidade também, amém? Isso é o que queremos. Esse é o alvo que tem que estar em nossa mente agora. Primeiramente porque isso é o que Deus quer. Ele não quer só um relacionamento com você aqui na terra, também nos céus, amém? Isso foi o que fomos chamados a fazer. Ter uma fé, construir uma fé que dure muito, que dure para sempre. Por isso, irmãos, o título da minha aula hoje é Construindo uma fé que dura para sempre. Construindo uma fé que dura para sempre. E esse tem que ser o alvo de cada discípulo de Jesus, amém? Vamos a fazer uma oração para começar. Deus Todo-Poderoso, Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá vida hoje. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de acordar com saúde, Deus. E estar aqui reunidos aprendendo a sua palavra, Deus. Pai, eu peço que hoje o Senhor seja movendo o coração e as mentes de cada pessoa, incluindo eu, Deus. Para realmente que o Senhor possa agir em nossas vidas. Pai, eu peço muita humildade para cada coração, Deus. Eu peço muito amor, Deus, e muita fé, Senhor, para eu chegar um dia com o Senhor no céu. Pai, fica conosco neste tempo. Eu peço, oro, todas as coisas em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Construindo uma fé que dura para sempre. Que quer dizer isso? Você quer uma fé que dura ainda mais que as pirâmides de Egito, amém? Uma fé que dura para a eternidade. O primeiro ponto, para realmente ter uma fé que dura para sempre, ou construir uma fé que dura para sempre. Primeiro ponto, coloca um alicerce forte. Coloca um alicerce forte. Dá para entender? Perfeito. Alicerce, nunca escutei essa palavra na minha vida, amém? Por isso pergunto, amém? Vamos para Mateus 7. Mateus 7 fala também de alicerces e uma construção. E nossa fé precisa um alicerce forte. Mateus 7, deixa saber para mim quando vocês cheguem lá, amém? Você pode falar desde onde você está, pode falar para mim, amém? Eu não fico chateado, não, eu quero que você fale, amém? Mas não muito, Sena, amém? Não tem que falar muito. Não necessário, amém? Mateus 7, versículo 24, fala assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Versículo 25.
cayó a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande sua queda. Aqui, irmãos, nos fala de dois homens, ou de duas pessoas, que fazem exatamente a mesma coisa. Escutam a palavra de Deus. Mas se um põe em prática e o outro não. E o resultado disto é diferente. A Bíblia nos fala que nossa fé precisa de um alicerce. Você pode ter um alicerce na rocha, ou você pode ter um alicerce na areia. Isso quer dizer um alicerce forte, um fraco. E realmente, irmãos, quando eu penso em todas as coisas, e como quando alguém constrói com um alicerce forte, pode durar muito mais. Todas essas obras arquitetônicas que eu falei antes, realmente, todas elas passaram por situações adversas, desastres naturais. Porque tem um alicerce forte, amém? Realmente o alicerce é o que vai realmente ditar se você vai durar muito, se você vai durar toda uma eternidade ou você não vai durar tudo. A pessoa prudente e sábia é a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica ela, amém? E quando as dificuldades vêm, sim, golpeia na casa, bate na casa, mas ela fica forte, porque está construída sobre a rocha, amém? Agora tem outra pessoa. O insensato, o alicerce na areia. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica ela. E ao final, por não ter um alicerce forte, mas fraco na areia, quando as provações chegam, realmente sua fé fica destruída. Irmãos, tem duas coisas que me deixam maravilhado desta escritura, amém? Primeiramente, a simplicidade da palavra de Deus, amém? Realmente não dá para você não entender essa escritura. Acho que José Pedro em uns quantos poucos anos pode entender essa escritura, amém? E ele tem 2 anos, amém? Realmente é incrível a simplicidade das escrituras. Não é possível tirar um significado diferente. Você ouve e pratica, você está forte. Você ouve, mas não pratica, você está fraco. Isso é o que realmente me maravilha da escritura, a simplicidade dela, amém? Ou você é prudente, ou você é insensato. Ou você construi na rocha, ou você constrói na areia. Você dura, ou você não vai durar. Assim é simples. Mas, outra coisa que me maravilha também, e eu falei antes disso, é o talento quase sobrenatural de los humanos para se enganar a si mesmos. Realmente, isso me maravilha também, o talento, essa mania realmente de nos enganar a nós mesmos. Somos tão bons nos enganar que acreditamos que apenas ouvindo a palavra de Deus estamos fortes. Acreditar que ouvir a palavra para você realmente ficar forte na fé é como pensar que você vai se formar da faculdade por ir às aulas e escutar o seu professor. Só isso. Imagina que a Poli foi assim, né? Você vai à aula e você simplesmente tem que ouvir a seu professor e você se forma como profissional. Um pouco preocupante que Mora gostaria disso. Mas amém. Realmente pensar que ouvindo a palavra é suficiente para realmente você ser forte. É como pensar que te vai dar um aumento de salário em seu trabalho por apenas ir ao escritório e escutar a sua chefe. Já escutar a sua chefe é difícil, mas ele não vai subir seu salário por isso. Ele não vai aumentar seu salário por isso. Acreditar realmente que você pode se tornar forte simplesmente ouvindo a palavra de Deus é como pensar que você vai ter um casamento incrível só por sentar-se para ouvir a sua esposa falar. Oh, espera, provavelmente isso se sirva, amém? Provavelmente isso se sirva para seu casamento, amém? Então esqueça isso. Isso talvez te dê alguns pontos, amém?
Mas en las otras áreas no, amén. O punto é, irmãos, tanto o sábio quanto o insensato ouvem a palavra de Deus. Quanto o insensato e o sábio ouvem a palavra de Deus. Isso quer dizer que você poderia ter se levantado cedo hoje para ter um tempo com Deus. Isso quer dizer que você pode ter se arrumado para vir à igreja e estar aí sentado. E ainda, simplesmente ser um insensato. Você pode. Você pode. Você pode estar se sacrificando para acordar cedo, ter seu tempo com Deus e estar aqui sentado e ainda você ter um alicerce fraco na areia. Mas se você faz todas essas coisas, lê sua Bíblia, ouve esta pregação, colocando ela em prática, você está construindo uma fé que dura para sempre, amém? E isso é incrível, irmão. Assim é simples. Assim é simples. Você pode passar de durar pouco a durar uma eternidade com Deus, amém? Hoje, irmãos, é importante lembrar que o alicerce de nossa fé é tão forte como nossa obediência à palavra de Deus hoje, não ontem. Se você colocou em prática ontem, isso é bom, você estava forte ontem, mas hoje muda, se você muda também suas decisões, amém? Se você está tomando decisões da palavra de Deus, parabéns! Porque Deus não solamente acha que você é sábio, Deus não solamente acha que você é prudente, mas que você está construindo com um alicerce firme, que durará para sempre. Você está agradando a Deus, porque Ele quer estar com você nos céus, amém? Mas se você não está tomando decisões, provavelmente suas bases, seu alicerce está fraco. Não estão tão fortes como você acredita. E eu te digo uma coisa, ninguém vai durar até o fim desse jeito. É impossível. Eu quero realmente desafiar a cada um de vocês com essa pergunta. Nosso irmão Danilo Bataglin fez uma pregação incrível a semana passada, amém? A pergunta é, que decisão prática você tirou dela? Que decisão prática você tirou dela? E essa é a resposta de que você está sendo hoje. Prudente, sensato e sábio ou insensato? Que decisão prática você tirou? Você foi prudente ou você ouviu a palavra no mais? Qual foi a decisão que você tirou hoje de seu tempo com Deus? Teve? Esse é o desafio, irmãos. Eu quero te encorajar que hoje seja esse dia que você toma a decisão de ser um homem e uma mulher sábio e prudente para Deus, amém? Porque Deus deseja que você esteja com Ele no céu. Mas precisamos, irmãos, enxergar, entender que precisamos pôr em prática o que vimos hoje. Que hoje seja o último dia e nunca mais sair de uma pregação ou um tempo com Deus sem uma decisão. ¿Estão comigo ou não estão comigo, irmãos? Porque é o que Deus quer. E se você é discípulo, você também quer o mesmo, estar com Deus na eternidade. E assim que construímos uma fé que dura para sempre, amém? Segundo e último ponto. Segundo e último ponto, cuide do que você está construindo. Cuide do que você está construindo. É incrível, irmãos, quando você ouve a palavra de Deus e põe ela em prática. Mas agora tem que cuidar de lo que você está construindo também. Vamos para João 10. João 10, versículo 10 também. Falam para mim, quando cheguem lá, com ânimo. Incrível. João 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Isso é o que Deus deseja, Jesus deseja para nós. Uma vida em abundância, uma vida plena, amém? Mas nossa fé tem um inimigo também. Sua fé, como minha fé, tem um inimigo que fará todo o possível para que sua fé não dure. Um inimigo que está disposto, diz aqui, a roubar, matar e destruir. Assim, irmãos, como muitas construções,
Muitas obras arquitetônicas não duram por causa de guerras, por causa de invasões e por ataques. Nossa fé está sempre sob constante ataque do inimigo. E hoje é preciso realmente enxergar que estamos em uma batalha espiritual. Quando esquecemos da batalha espiritual é quando ficamos fracos porque deixamos de pelear ele. Por isso, nosso segundo ponto é: cuide do que você está construindo. Só porque você tem algo forte, não quer dizer que você vai realmente ter oposição de parte do inimigo. Efésios 6 fala sobre proteger-nos das armadilhas do diabo. E em 2 Coríntios 2 nos fala que precisamos conhecer suas estratégias. Se você conhece seu inimigo, você pode realmente se livrar dos ataques dele. Mas realmente muitos de nós podemos ser ignorantes às artimanhas de Satanás. E Satanás é muito bom em la guerra espiritual também. Vamos para João 8, versículo 44. Satanás tem uma arma principal na batalha espiritual. E em João 8, versículo 44, encontramos ela. João 8, 44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Realmente, qual vai ser a arma principal de Satanás? A mentira. A mentira. E um bom mentiroso faz que uma mentira realmente pareça muito com a verdade. E isso é o que Satanás faz. Ele faz assim. Ele é um expert em mentir. É o pai da mentira. E por isso, se ele pode fazer você acreditar uma mentira que parece verdade, você não vai durar. Você não pode construir para durar. Satanás pode fazer você acreditar que está amando, quando realmente todo o que você está fazendo é pecar. Qual é a versão de amor de Satanás? Se chama idolatria. Qual é a versão falsificada de amor? É idolatria. Quando você ama algo mais que a Deus. Quando você ama algo mais que a Deus. E você está disposto a fazer ou desobedecer a Deus para conservar seu ídolo. Você pensa que está amando, você sente que está amando, você se sente realmente amando, mas não é verdadeiro amor. Porque a idolatria te afasta de Deus, a fonte de amor. E se te afasta da fonte de amor, não pode ser amor, amém? Mas Ele quer acreditar você, que você está amando. Pode ser qualquer coisa. Entre mais honroso o ídolo, melhor. Minha família, meu trabalho, e essas coisas são incríveis. Mas quando se tornam mais importantes que Deus, torna-se um falso amor. E é o que Satanás quer que você acredite. Estão comigo, irmãos? Satanás tem sua própria versão da igreja. Se chamam sucursales religiosas. Onde creem em Jesus, acreditam em Jesus, mas não vivem como discípulos. Esses lugares onde pregam a palavra, melhor que eu. Talvez em português bom. Mas não praticam a palavra de Deus. Construem uma fé sobre a areia. Essa é a versão da igreja de Satanás. Satanás tem uma versão também de amizade. Sabe qual é o nome dele? Agradar pessoas. Essa é a versão de Satanás. Agradar pessoas. Quando você prioriza mais os sentimentos do que o bem-estar de seu amigo. O que quer dizer? Que quando seu amigo tem pecado, você não fere com a verdade. Você não fere com a verdade. Por quê? Essas amizades te levam para o inferno. Porque uma amizade que vê o que está ruim, o pecado em sua vida e não fala nada para cuidar dos sentimentos, é uma falsa amizade, amém? Por isso é que os melhores relacionamentos acontecem na igreja de Deus, amém? Porque temos realmente a coragem de amar mais a Deus que as pessoas.
E por isso falamos a verdade. Hoje, tivemos aqui a Layane que foi batizada, amém? Pero ela foi batizada. Deus, mas amizades espirituais. Se realmente formos parte de uma sucursal religiosa, nada hubiera acontecido. Satanás também tem uma versão falsificada de uma relação com Deus. Você sabe qual é realmente a versão de um relacionamento com Deus de Satanás? Quando você coloca as regras de lo que é um relacionamento com Deus. Você decide que é certo e que não é certo, que está errado e que não está errado. Você faz o que quer e o que você não quer, você não faz. Essa é a versão de Satanás. Você escolhe o que fazer. É como um buffet espiritual. Você pega o que quer. Vamos para João 4, versículo 23. E realmente você pode ter esse relacionamento com Deus. Você pega o que quer. Mas isso não significa que é um verdadeiro relacionamento com Deus, amém? Em João 4, 23, Jesus fala essas coisas, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aqui está falando de um tipo de adorador, um verdadeiro adorador, quem adora em espírito e em verdade. Então, seguindo a lógica, se um verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, alguém que não faz isso é um falso adorador. Uma verdadeira relação com Deus é aquela que é em espírito e em verdade, de todo o coração, isso é em espírito, mas conforme a verdade. E a verdade não são seus sentimentos. E a verdade não são suas escolhas. A verdade não é o que você pensa. A verdade é a palavra de Deus. Estão comigo, irmãos? Então, em espírito de todo o coração, mas a mesma coisa. Você pode estar olhando isso todos os dias, mas se não há coração, você é um falso adorador. Se alguém diz, eu me relaciono com Deus a meu jeito, biblicamente isso significa que é um falso adorador. Que é um falso adorador, porque Deus quer verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, amém? Mas outra versão falsificada de um relacionamento com Deus é: meu relacionamento com Deus é pessoal. Não preciso de pessoas nem de igrejas. E muitas vezes isso pode acontecer também na verdadeira igreja de Deus. Não, meu relacionamento é ótimo com Deus. Com meus irmãos não é muito bom, mas com Deus está ótimo. E isso é música para os ouvidos de Satanás. Ele quer ouvir isso, que você está bem com Deus, mas não está bem com seu irmão. Não existe isso. Ou existe falsificadamente. Vamos para 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 19. ¿Están comigo, irmãos? ¿Estão animados el dia de hoje? Que incrível, eu também. Em 1 João 4, 19, a palavra de Deus diz assim: nós amamos, 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos realmente andam juntas. Vão juntas. Se você tem um excelente relacionamento com Deus, adivine o que vai acontecer. Você vai ter um excelente relacionamento com seus irmãos. Mas se seu relacionamento com seus irmãos está ruim ou es raso, também seu relacionamento com Deus. Se alguém é raso e superficial dentro da igreja, com os relacionamentos, também é raso e superficial em seu relacionamento com Deus. E não é possível, irmãos, amar a Deus que você não vê, sem amar a seu irmão que você se vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, também ama a seu irmão. O que quer dizer? Quem ama estar com Deus,
ama estar nas reuniões. Quem ama estar com Deus, ama ter convívio com as pessoas. Chega cedo a las reuniones para ter convívio. Porque isso é amar a Deus. Quem ama estar com Deus, disfruta dos momentos com irmãos, mesmo fora das reuniões da igreja. Porque ama realmente a um irmão, amém? Não existe, irmãos, um bom relacionamento com Deus, sem um bom relacionamento com nossos irmãos, amém? E essas muitas delas, essas umas das muitas mentiras disfarçadas de verdades. E se você não conhece as escrituras, você pode acreditar elas e sua fé não vai durar. Mas se você olha as escrituras e não pratica elas, igual. Mas muitas vezes, por não conhecer a palavra de Deus, terminamos acreditando o inimigo, Satanás. Vamos para Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, versículo 13. Agora, qual é a solução? Como você pode se proteger do ataque inimigo, das armadilhas de Satanás? Bom, em Efésios 6, versículo 13, versículo 10, diz assim: finalmente, fortalezcan-se no Senhor e no seu forte poder. Vistan toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uau! A Escritura fala claramente de uma batalha espiritual, que não é contra seres humanos. E isso é outra mentira de Satanás. Ele quer que você acredite que o problema é com seu irmão. Que ele quer que você acredite que o problema é com seu vecino. Ou com as pessoas na rua. Não, não é. A Escritura fala, versículo 12, nossa luta é com os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Temos um verdadeiro inimigo, irmãos, e é Satanás. E esta Escritura nos ensina que devemos estar preparados em todo momento para resistir os ataques e vencer as armadilhas de Satanás. E ele fala sobre a armadura de Deus, amém? O cinturão da verdade, amém? E coraça da justiça. O cinturão da verdade é você sempre falar a verdade. Você pode vencer a Satanás quando você fala a verdade. Mas quando você esconde a verdade, quando você fala mentiras, você está deixando que o inimigo ataque você facilmente. A coraça da justiça é sua integridade. Isso é quando falamos a verdade e vivimos uma vida íntegra. E por isso é que não escondemos pecado, irmãos. Confessar pecado é realmente se colocar o cinto da verdade e também a coraça da justiça. Quem esconde esse pecado realmente está ficando fraco para ser atacado por Satanás. Fala os pés calçados com a disposição de proclamar o evangelho. Isso quer dizer estar na missão. Por isso em Romanos 10 fala de los pés das pessoas. Eu não sei qual é a palavra que los lindos ou bonitos pés das pessoas que realmente compartilham o evangelho. Realmente calçados com a disposição de proclamar o evangelho é realmente estar na missão, fazer discípulos, amém? Pero depois fala da palavra de Deus e oração. Isso fala de nossa intimidade e profundidade com Deus. Você construi uma fé que dura para sempre quando você decide colocar a armadura de Deus. E quando você cuida o que você construiu. Agora, irmãos, muitos nos surpreendemos
ao ver personas se afastar de Deus. Muitos nos sorprendemos quando vemos pessoas saindo da igreja. Nos sorprendemos ao ver pessoas que amamos voltarem a sua vida antiga, a sua vida antes de Deus e antes de conhecer o reino de Deus. Mas embora seja triste, irmãos, são pessoas que amamos profundamente. Não deveríamos nos surpreender, irmãos. Isso acontece quando discípulos de Jesus paramos de cuidar de nossa fé por muito tempo. E ninguém acá, irmãos, realmente, cada um de nós pode cair, sumir nas mesmas coisas, se não cuidamos de nossa fé. Irmãos, isso é uma batalha espiritual. E as pessoas caem porque não cuidam de lo que construíram e assim não duram. A realidade, irmãos, é que a grande maioria de pessoas que se afastam de Deus e da igreja descuidaram do que haviam construído. A maioria tem parado de ser aberta sobre seus pecados e de buscar ajuda. E quando você começa a viver essa vida, você simplesmente fica fraco. A maioria, e falo a maioria não porque eu conheço alguém que não fez isso, mas não quero realmente generalizar, né? E a maioria tem parado se havia afastado da missão de fazer discípulos. Não estava na missão. E isso é parte da armadura espiritual também. Então você está na missão, você está fazendo discípulos ou você está ficando fraco, porque são duas coisas diferentes. Você não pode estar forte se você não está na missão. Não fala a Bíblia, calçado na prontidão de compartilhar o evangelho. Essas pessoas que saíram, sua luz se apagou. A sal perdeu o sabor, se vocês realmente entendem isso. E embora amamos essas pessoas, não podemos ficar emocionais. Temos que ajudar eles, mas enxergar que estamos em uma batalha espiritual. Não me surpreende, irmãos, que alguém que negligencia sua fé seja enganado por Satanás. E a Escritura diz: revístanse da armadura de Deus para se manter firmes contra os ataques de Satanás. Hoje a pergunta é: quanto você está cuidando de sua fé? Quanto você realmente está cuidando de sua fé? Se alguém está sendo negligente com seu pecado, escondendo ele, não confessando. Se alguém está sendo negligente com a missão, com a igreja, com seu relacionamento com Deus, não vai durar. Mas quem persevera em seus tempos com Deus, cuida do que construiu, amém? Quem realmente persevera na missão de fazer discípulos, cuida do que construiu, amém? Quem confessa pecado e pede ajuda, cuida do que construiu. Quem está presente nas reuniões da igreja, cuida do que construiu. E dia pode estar com Deus nos céus, amém? Hoy quero levantar um grupo de pessoas e são os estudantes universitários da USP, amém? ¿Por quê? Porque este grupo é quem mais está na missão. Este grupo é que está na missão todos os dias realmente. Este grupo é que tem mais pessoas nas reuniões de líderes de bate-papo. Uma reunião que você não precisa estar, mas eles querem estar. É um ministério que tem menos falhas nos cultos, que menos pessoas realmente estão faltando aos cultos. E não apenas é um ministério que cuida do que construiu, mas está construindo com um alicerce forte. E essa semana viu a Layani sendo batizada para a glória de Deus, amém? Agora, irmãos, realmente olho o rosto de alguns de vocês quando eu levanto um ministério universitário e vocês não estão felizes. E isso é realmente preocupante. Se você não se alegra com seu irmão, isso é bastante preocupante. Isso foi bater de palmas muito morno para nossos irmãos. E por isso é que muitas vezes estamos como estamos, irmãos. Fracos. Porque não nos alegramos por as alegrias de nossos irmãos. Vamos bater palmas para os irmãos universitários da USP, amém? Vamos, USP. Irmãos, a decisão que você tomar hoje vai determinar se você realmente vai estar com Deus no céu.
se você realmente está construindo para durar para sempre ou não. Em conclusão, irmãos, há coisas feitas para durar muito, amém? As pirâmides do Egito, o Panteão Romano, mas outra coisa que foi feita para durar é nossa fé, amém? Nosso objetivo não é ser fiel por 10, 20, 30, 40 anos, mas ser fiel por todo o longo de nossa vida e estar com Deus no céu. Mas isso depende não mais apenas de você. Que você tenha cuidado com o que construiu. Que realmente você construya com um alicerce forte, amém? E que entenda que estamos em uma batalha espiritual. Se você e eu tomarmos as decisões, sei que um dia nos encontraremos no céu, amém? Mas não apenas nós, muitos outros também. Família, vamos a construir para durar e que para toda a glória seja para Deus, amém?